Deus, aleluia. Nessa aula do livro de Efésios, capítulo 3, versículo 14 ao 21, Paulo encerra dizendo: Amém. Amém. O que Paulo está fazendo? Olha aí, Paulo está orando. Então isso é o que? É uma oração. Tá? Olha o ensinamento do apóstolo Paulo. O que é oração? É um ensinamento, ensinar a nós mesmos. Tá? Pode ver que ele terminou dizendo amém. Glória a Deus. Tá? Não querendo começar de trás para frente, jamais. Mas o que significa a palavra amém? Olha aí, assim seja. Tá? Vocês têm que saber o que vocês estão falando. Então todas as vezes que você orar, veja só, se você ficar lá orando lá e dizendo: Senhor, minha vida não dá certo, minha vida está destruída, minha vida não vai para frente, assim seja. Olha aí, tá? Você vai terminar no final e vai dizer amém. Você vai dizendo que assim seja a minha vida. Aleluia. Então, oração é falar com Deus, tá? O apóstolo Paulo, nessa carta aos Efésios, ele escreve assim, ó, no versículo 14: por essa causa dobro os meus joelhos ao Pai, de quem toda a família no céu e sobre a terra recebe o nome. Olha aí, por esta causa eu me coloco de joelho. Olha o motivo que Paulo orava. Lembra que nós vimos lendo lá do começo, e Paulo dizendo os motivos que ele orava? Para que fosse fortalecido, para que fosse engrandecido, para que a fé não desfalecesse. Em momento nenhum o apóstolo Paulo ora para que os crentes recebam bens materiais, que os crentes recebam fama, glória, tá? Por quê? Porque primeiro vocês têm que ser o quê? Fortalecidos em Cristo Jesus. Eu oro para que no abrir da minha boca vocês tenham a revelação da palavra de Deus, tá? Então a palavra de Deus, a oração do apóstolo pelos seus discípulos era para isso. Ó, oro para que dobre os meus joelhos ao Pai, de quem toda a família no céu e na terra recebe o nome. Isso indica o que, irmãos? Ó, dobro os meus joelhos. O que indica isso aí, meu irmão? Que orar é orar de joelhos, tá? Orar é orar de joelhos. Se orar de joelho é se prostrar a Deus. Porque como que se adora no céu? Prostrado, de joelho, tá? No céu se adora a Deus de joelho, tá? Ó, veja só, João escreveu lá em Apocalipse assim: e vi diante do trono 24 anciões que se prostravam. O diabo disse assim para Jesus: de onde o diabo veio? O diabo não veio do céu? O diabo disse assim para Jesus assim, ó: sim, prostrado me adorares. Tá? Então, aí Jesus disse: adorará somente a Deus. Então, a maneira de orar no nosso modo é o que? É ajoelhado. Não quer dizer que somente ajoelhado que se deve orar. Ó, indica que para orar tem que ajoelhar. Ó, mas não indica que é só de joelhos a oração. Porém, a alma deve sempre ter uma atitude de humilhação. Tá? Dependente se você vai orar ajoelhado, se você vai orar em pé, se você vai orar deitado, mas a sua alma tem que estar no estado de humilhação. O judeu em si, ele não orava de joelhos. Quer ver? Ó? Abre a Bíblia aí, minha irmã. Lucas capítulo 18, versículo 11. Olha aí. Olha como o judeu orava. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa forma. Olha aí. O fariseu estando de joelhos? Não, estando em pé. Orava dessa forma. Então, irmãos, o que nós devemos ter? Nós temos que ter uma alma quebrantada em oração. Amém? Glória a Deus. Independente se você vai orar de joelho ou você vai orar de pé, mas você tem que ter uma alma quebrantada em reverência a Deus. Por que eu falo assim? Porque as pessoas que estão nos hospitais, enfermos na cama, quer dizer então que elas não podem orar, elas não podem olhar. Não é assim, né? Mas se você está em perfeita saúde, corpo bom, você tem que ajoelhar. É um modo de reverência a Deus. Amém, meu irmão?
Ó, vamos lá para o verso 15, onde diz assim: então, irmãos, o missionário Silene, o que essas aulas nos ajudam? A nos esclarecer melhor a nossa fé. Esclarecer melhor a nossa fé. Então, ajoelhar é orado. Orar é ajoelhado. Por isso que nós ajoelhamos quando oramos aqui na igreja. Por isso nós ajoelhamos quando oramos no monte, oramos em casa. Mas muitas das vezes você está indo para o serviço na bicicleta ou na moto ou no carro, você vai orando no caminho. Aí a alma ali está quebrantada. Ah, Deus não recebe? Não, Deus recebe. Amém? Glória a Deus. Coração, né? Hã? Se vive o coração mesmo. Exatamente, olha aí, ó. Porém a alma deve sempre ter uma atitude de humilhação. Humilhação é o quê? Quebrantamento, né? Senhor, continua, você está com a Bíblia aberta ainda em Lucas 18? Continua lendo lá para ver. A oportunidade está com você. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Continua. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo de tudo quanto possuo. Publicano, porém, estando em pé, de longe nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. Uma alma humilhada, entendeu? Uma alma humilhada. Senhor, tem misericórdia de mim, ergue a cabeça. Sou pecador, miserável. E o fariseu: ó Senhor, graças te dou, porque não sou como esse publicano. Dou o dízimo da hortelã, jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. Ele estava fazendo certo, só que ele deixava de fazer o mais importante, que eu tenho o quê? Misericórdia e amor pelo próximo. Tá? O que Deus menos está interessado é que você cumpra rituais. O que Deus está menos preocupado é que você cumpra rituais. Ah, eu preciso fazer assim, 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 assim. Não, Deus não está preocupado que você faça rituais. Desde que você faça os rituais com a alma quebrantada. Alma quebrantada. Amém? Tá? Versículo 15 diz assim, ó: de quem toda a família no céu, olha aí, e sobre a terra recebe o nome. Quando diz toda a família, são o quê? Todos os seres criados. Por isso, irmãos, a importância da família. Por isso a importância da família. Eu costumo dizer assim, irmãos, que a principal obra de Deus é a família. É a família. Ninguém nasce sem uma família, missionária, você vê. Vamos supor, a senhora vai ter um filho, a senhora não vai lá comprar um saquinho de semente, aí a senhora planta na terra e nasceu uma criancinha, um bebezinho. Não. Para gerar uma criança precisa de uma mulher, de um homem, de um avô, de uma avó, de tios, de irmãos, de primos, tá? Então, família. Está falando família no céu e na terra. Pastor, tem família no céu também? Tem lá homens, mulheres, casais? Não, irmão, está falando de todas as coisas criadas, tá? Ó, olha o que vai dizer, ó: todos os seres criados, tanto os angelicais como os humanos, eles devem a sua própria existência a Deus, não só como indivíduos, mas como família, povos, tribos e nações. Não só como indivíduos, mas como família. Missionário Silei, deixa só. A salvação, ela é coletiva ou individual? Individual como assim? Em que sentido? Bom, Deus salvou um por um? salva todo mundo, né? Hã? A gente tem que orar e fazer a parte da gente, né? Ó, veja só, funciona assim. Nós somos o quê? A igreja não é algo individual, é um corpo. A igreja é um corpo. A salvação, a gente diz que a salvação é individual porque cada um vai prestar conta dos seus atos. Mas em si, a salvação da família de Deus é coletiva. Quando Jesus fez o sacrifício na cruz e morreu, ele não morreu só pela senhora. Ele não morreu só por mim.
Ele morreu por todos. Por todos. No aspecto judicial, a salvação ela é coletiva. É como, vamos supor, vou dar um exemplo aqui. A irmã trabalha lá numa empresa lá que tem um sindicato. Vamos supor o sindicato das costureiras. Vamos dar um exemplo. Vamos supor que a irmã é da área da costura. E a irmã trabalha lá numa fábrica onde tem um sindicato que toma conta. Quando vai negociar um salário anual, o sindicato que te representa, ele vai negociar em seu nome. Vamos supor que tem 20 costureiras. 7 são sindicalizadas e as outras não são sindicalizadas. Quando o sindicato homologa ali e decreta, vai ser tanto o valor, não é só para os sindicalizados, é para todos. Entendeu? Independente se você está no sindicato ou não, aquela decisão te alcança. Por que te alcança? Porque você faz parte daquele grupo. Quando Jesus morreu, ele deu acesso para nós da salvação. Então a salvação judicial, no aspecto judicial, ela é coletiva. Quando nós dizemos que a salvação é individual, é porque você decide se você quer ser salvo ou se você não quer ser salvo. É por isso que nós dizemos que a salvação é individual. Só que nós não somos um ser individual. Não existe um ser individual. Existe um ser coletivo. Um ser coletivo. Não existe um ser humano só de um braço. Não existe um ser humano só de uma perna. Existe um ser humano com vários membros. Tá? Um corpo pode viver sem um braço, não pode? Vocês já viram pessoas por aí sem um braço? O corpo pode viver sem uma perna. E ele não deixa de ser um ser humano. Ele deixa, não é mais homem, não é mais ser humano. Mas um braço pode viver sem um corpo? Não pode viver sem um corpo. Então, nós somos os seres coletivos. Por isso que quando diz toda a família no céu e na terra. Então Deus está dizendo que no céu também, todos os seres criados são da família dele. Todos os seres são criados. É isso que Paulo está dizendo no capítulo 3, no versículo 15. Amém? Ó o versículo 16. Para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que vocês sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Olha que linda essa passagem, irmãos. Olha que linda essa passagem. Olha o que o autor vai dizer. Não se trata, olha aí, olha a oração de Paulo. Paulo está orando, né? Eu oro para quê? Para que segundo a riqueza da glória de Deus, conceda para vocês que vocês sejam o quê? Fortalecidos com poder. Olha aí. Olha a oração dele. Paulo está orando para que os crentes venham ser fortalecidos com poder. Que poder? Da onde vem a palavra poder no original? Vocês não sabem, né? A palavra poder vem de power, quer dizer o quê? Energia. No original grego quer dizer, vem de dínamos. Dínamos remete o quê? A dinamite. Alguém pode segurar a explosão de uma dinamite? É desse tipo de poder que ele está falando. Esse poder não é um poder externo, é um poder de Deus. Porque aqui, nós estamos com poder, com energia. Mas a nossa energia está ligada na central elétrica. Há um cabo que liga lá. Esse aqui está ligado não na central elétrica, mas esse poder vem de Deus. E esse poder que Paulo está orando para que os irmãos venham ser fortalecidos em poder, não se trata de poder para fazer milagres espetaculares. Vamos supor assim, fazer o cego andar. É um tipo de poder, é um tipo de milagre. Multiplicar alimento, transformar água em vinho, é um tipo de poder, é um tipo de milagre. Mas não é esse tipo de poder que Paulo está orando para que os crentes da sua igreja venham ser fortalecidos. Paulo está orando para que eles, mas do vigor, da energia necessária para que sejam cristãos maduros. A preocupação de Paulo é que a igreja a qual ele pastoreava, os crentes não fossem crentes meninos. A irmã tem filhos? Quantos filhos a irmã tem? Qual a idade deles?
Olha aí, 22. 22 anos. A senhora espera uma atitude de um adulto, não de uma criança de... Imagine se o filho da senhora veio hoje aqui com a senhora no culto, 22 anos, e ele está aqui, mexe no microfone, mexe no som. É o que? É um adulto criança. E crente? É triste, não é triste? É triste. A gente vê aí, irmãos, crentes, meninos de 60 anos. A gente vê aí crentes, meninos de 40 anos. Então, Paulo ora para que eles venham ser fortalecidos no poder, para que eles venham ser o quê? Poder de serem crentes maduros. Irmãos, nós estamos, anos-luz de ser crente maduro. Jesus, ele discutia com os fariseus xingavam ele. Jesus os repreendia, os combatia verbalmente, e depois, quando Jesus virava e passava um dia, eles voltavam a falar com Jesus, o que Jesus fazia? Ia lá e falava com os fariseus novamente. Isso é maturidade. Hoje em dia, só de a gente saber que as pessoas falou mal da gente, a gente já não quer mais ser. Tá? Então, isso é ser o quê? Crente menino. Nós temos que ser crentes maduros. Amém? Glória a Deus. Então, Paulo orava para quê? E peço a Deus, e oro a Deus, para que, segundo a riqueza da glória de Deus, conceda para vocês que vocês sejam fortalecidos com poder, com dinamite, com explosão, aleluia. Olha aí, mediante o seu espírito no homem interior. Está falando do que? Da sua alma. Você não pode ser um tipo de pessoa, não vou dizer nem de crente, mas você não pode ser um tipo de pessoa que você se ofende com qualquer coisa. Qualquer coisinha te ofende? Poxa, você já é maduro. Lembra quando nós éramos crianças? Xingou sua mãe. Quem é homem gosta aqui. Lembra? Isso é coisa de criança. Hoje parece que nós voltamos a esse mesmo patamar. Vocês acreditam, gente, que tem crentes que ele vem na igreja, se ele não tiver uma oportunidade, ele não volta mais na igreja? Marcante, menino. Aqui na igreja já aconteceu de pessoas virem aqui, ficar aqui, quando começar a palavra, ele levantar e ir embora. E eu dou graças a Deus que foi embora. Graças a Deus. Não é membro da nossa igreja, porque membro da nossa igreja não faz isso. Porque nós devemos entender que a nossa oportunidade não é dada no dia a dia, mas ela foi dada na cruz, quando Jesus disse: Pai, está consumado, na tua mão entrego o meu espírito. Tá? Eu não estou dizendo que ninguém vai ter, não é isso. Eu estou dizendo que nós temos que ser crentes maduros. Crentes maduros. E a oração de Paulo era para isso. E a minha oração também é para isso. Tá? Verso 17 diz assim, e o verso 18, para que Cristo habite no vosso coração pela fé. Olha que lindo. Peço também olha essa tradução, Peço também, olha o Paulo também está dizendo, olha que oração linda, gente, olha que oração maravilhosa. Deus, eu oro para quê? Para que eles sejam fortalecidos no poder, fortalecimento do poder. E peço também, meu Deus, olha a oração de Paulo. E peço também, meu Deus, que por meio por meio da fé, que Cristo viva no coração de vocês. E oro para que vocês tenham raízes e alicerce no amor. Lê para mim, você só está com a Bíblia aberta. Lê Efésios 3, 17, missionária. Pode ler tudinho. 17? Capítulo 3, verso 17. Para que Cristo habite pela fé nos nossos corações, a fim de estão arraigados e fundados em amor. Oh, glória a Deus. Olha aí, olha a oração do apóstolo pela igreja. Fortíssimo, E eu oro também para que Cristo habite no seu coração pela fé. Desejar o melhor para você. Para que vocês, estando arraigados, o que você entende como arraigado? Poxa, você não mexe com planta, Flor? Exatamente, arraigado. Dá até trabalho de arrancar. Arraigado.
Na maneira, de qualquer. Arraigado, mas não, mano. Mas não. Para que esteja arraigados e alicerçados. Quem já construiu casa aqui? Começa de cima para baixo a casa? Começa do alicerce para cima. Olha aí. Ninguém começa uma casa de cima, vamos fazer o telhado da casa. Bem feito. Bem feito. Então, a oração de Paulo era para quê? Para que ele estivesse arraigado, para não ser arrancado. Isso é ser maduro. Veja só, vamos levar para o lado mais comum. Você está no casamento. E no seu casamento, tem dificuldade, tem luta, tem problema. E qualquer coisinha vai destruir seu casamento? Seu casamento tem que estar arraigado na onde? No amor. E a nossa fé tem que... Deixa ela. Deixa ela. Já não tem, os membros já não vêm os que vêm, ainda quer ficar brigando com os que vêm, né não? Vocês entenderam? Olha só, ó. Cristo, para que Cristo possa o quê? Olha aí. Habitar. O que a irmã que tem como habitar? Morar. Para que Cristo possa morar na onde? No coração. Se Cristo morar no seu coração, não cabe mais ninguém. Não cabe o quê? Quem não cabe? Vamos lá. Ajuda Deus. Hã? Glória a Deus. Aleluia. Quem não cabe mais? Vingança, inveja, orgulho. É dessas coisas que Cristo quer nos libertar. É dessas coisas. Ah, mas é assim. Tudo isso, mas Cristo está ali, Cristo vai tirando. Tá? Quando eu me converti, a primeira coisa que eu tive para Deus, uma marca muito pesada que vai Deus para explicar. Aí eu pedi para Deus, quando eu me converti, mesmo as pessoas podem maltratar e falar para Deus, eu não quero sentir ódio, desejar maldade, não quero sentir nada. O cara contou uma história lá no serviço. Olha a história. Olha a sua história. O irmão dele não tinha hora de completar 18 anos para ele poder sair, andar, toda hora que quisesse. Aí ele foi para o comercial e ele estava com o cabelão grande, assim, estava com o cabelão grande, tinha muitas possibilidades para ele. E tinha um cara lá, e ele sentou, ele chegou no salão lá no comercial, ele colocou lá e falou: não, não. Aí ele falou: vai lá, comprou para mim, comprou para você, ele sentou para comigo. Aí o cara chegou por trás dele, assim, no outro cara, pegou a cerveja, jogou no monte dele. Aí foi ele. Aí ele disse assim: você vai parar? Não, não vou parar. Você lembra o mal que você fez para mim? Eu falei: não, eu vou dar uma coluna. Vai tirar ele do seu convento, vai correr atrás e matou ele. Aí quando matou ele, disse o cara que ele começou a gritar: matei o carnado, matei o cara, matei a pessoa. Você vê, ele trouxe um ódio no coração dele, uma vingança, e quando ele não matasse o embora, ele não sossegava. Chamaram a polícia, era aquele que quando lá não tinha essa história. Aí a polícia dele chegou e falou assim: ó, nós vamos atrás dele. Se ele se render, bem, se ele não se render, o que aconteceu? A polícia matou ele. Ele teve que olhar nas casas. Aí estava virando na casa lá o menino, chorando, todo chorando. Olha só, deixa ela. Aí chegou o menino, pegou uma cartinha assim, era da mãe do outro, tinha matado o filho, né? Falou: nós somos criados juntos, nós crescemos juntos. Hoje, meu filho matou o seu filho, nós estamos chorando. A vingança levou a morte dele também. Não poderia ter desistido da vingança. Matou uma pessoa inocente, enganada, por causa de vingança. Então, nós temos que orar a Deus para que Deus venha habitar, fazer morada no nosso coração. E Deus fazendo morada no nosso coração, o que acontece? Deus tira tudo isso. Deus tira o ódio, Deus tira o orgulho, Deus tira a arrogância,
E ele habitando em nós, ele vai o quê? Arraigar e alicerçar em amor. Amém? Glória a Deus. Olha o verso 18, ó. Cristo passa a habitar, no verso 17 ainda. Cristo passa a habitar no momento, olha aí, isso aqui é lindo. Cristo passa a habitar quando Cristo passa a habitar no nosso coração? No momento da conversão. No momento que você se converte, Cristo vem habitar no seu coração. Tá? Mas aqui Paulo fala de se sentir em casa. Aqui Paulo está falando não só de Cristo vir morar, mas de você se sentir em casa, de você se sentir filho de Deus. Você se sentir filho de Deus. Deus, Ele é o nosso Deus, mas Ele também é o nosso Pai. O judeu conhecia Deus apenas como o Senhor, como Deus mesmo. Mas Jesus veio e nos apresentou Deus como um Pai. Jesus diz assim, ó, quando orai assim: Pai nosso que estás no céu. Pai nosso que estás no céu. É isso que Jesus nos revelou, um Pai. Não só um Deus, mas um Pai. Então você tem que se sentir em casa. Veja só, a irmã tem 4 filhos. Quando ele era desse tamanhozinho, pequenininho, a irmã lembra. Quando ele fazia algo errado, o que ele fazia? Ele corria para a senhora. Não corria? Não corria? Aí quando ele ficou mais grandinho, ele entendia, ele fazia as coisas erradas, o que ele fazia? Corria. Você está entendendo? Viu? Viu como vocês pegaram? Viu como vocês pegam fácil? Assim somos nós na fé. Quando nós estamos no começo da caminhada, tudo que nós fazemos, nós corremos para Deus. Passa um tempo, passa alguns anos e nós sentimos os crentes santarrões. Aí quando nós erramos ou fazemos algo, o que nós fazemos? Nós distanciamos de Deus, não vamos mais na igreja, não queremos ceiar, não queremos cantar, não queremos nada. Não, agora eu estou em pecado, agora eu não posso. É um filho que já entende e é desobediente, porque quando ele era um filho e era inocente, ele corria para o braço do pai. Que rebelde, né? Massa mesmo, massa para sua avó sentir o drama. Paga tudo que ela fala dos outros. Vocês estão entendendo? Olha o que eu quero que vocês entendam. Olha a minha oração. Para que quando vocês chegaram pela misericórdia de Deus e vocês fizeram algo errado, vamos dizer assim, como filho, não corra de Deus, corra para Deus. Porque a gente tem que chorar no pé dele. Chora nos pés dele. Veja só, Deus foi lá, pegou você estava no mundo, todo sujo, encardido, sujo mesmo. Ele pegou, te lavou, te limpou, te deu uma roupa nova, te deu uma sandália nova, um anel novo, te chamou de filho. Aí você saiu para fora, sujou a barra da calça. Aí ele diz para você: agora eu não te quero mais. Mas as pessoas pensam assim. Por isso a importância de deixar Cristo habitar no coração da gente. Entendeu? As almas são importantes. As pessoas não veem, continuam sendo crentes meninos, crentes fracos. Porque amanhã, depois a gente vai precisar disso. Porque um filho, né? O seu filho vai fazer alguma coisa errada, você vai ficar contra ele totalmente. Não, vai acontecer com o seu filho. Ele ficou preso, não é casado. Olha aí. Ele tinha 18 anos, ele ficou preso. E aí muita gente fala: mas você vai lá, ele vai lá, ele nem é filho, ele continua sendo meu filho, ele é outro. Ele é outro, mas está pagando. Para quê? Para ele ver que eu estou ali, para ele levantar e não cair de novo. É isso que Foi o Deus... que aconteceu. Era para ficar 3 anos, ele ficou por 7 meses. Depois aí saiu e teve uma outra nova lei que aconteceu de mudança. Aí ficou no semi-aberto 7 meses só. E muita gente vai pensar: eu em oração. Em oração ia falar para ele: você não vai ficar. Você não vai ficar. Ah, mas o colega da vida está falando, eu vou ficar mais de 3 anos, porque nós fizemos, não sei o quê. Eu falei: não, mas Deus, seu Silvio já falou que você não vai ficar. Ele fez isso aí porque uma semana antes de acontecer preso, Deus colocou ninguém para vir orar por ele. E eu não entendi por quê. Na hora que eu ia para orar por ele, o Espírito Santo já colocava em mim que não era para mim orar.
E eu não orei. Não orei. Aceitei o que Deus estava querendo, não sei o que é. E quando aconteceu, aí eu vi. Porque ele falou para mim assim, mãe, me perdoa, na dúvida, me perdoa. E graças a Deus, mãe, eles me pegaram agora. Porque se eu conseguisse escapar dessa, eu já estava programando uma de outra. Era salvo dentro de uma casa. Então, e a prisão, muitas das vezes, o pai e a mãe sofrem, mas muitas das vezes é o único lugar que está seguro. E ele aprendeu as amizades com a boca de Deus. O único lugar que está seguro é lá, porque se está aqui fora, morre. Casou, tem uma responsabilidade imensa na família dele. Nossa, o menino é bem visto no trabalho dele, mesmo que as pessoas sabem, começou a dizer, e fala assim, eu não vou conseguir emprego, meu filho está sujo, meu irmão está sujo. Ele, não, Deus que eu sigo está na frente. E ele conseguiu. Ó, é isso que a irmã está falando, é importante. Você não pode desistir do seu. Nem que todos desistam, mas você não pode, como pai e mãe, desistir do seu. Eu falava muitas vezes. Você não pode. Se você não desiste. Isso, não, sujeira, perfeito. Se você não desiste, você acha que Deus vai desistir? Deus não vai desistir. Deus não vai desistir. Tá? Deus não desiste de nós. Amém? Glória a Deus, tá? Irmão, vou pedir para a nossa irmã Rosa, está lendo o versículo 18. Lê com muita atenção, eu vou te fazer uma pergunta muito importante. Poderdes perfeitamente compreender com todos os santos, qual seja a largura, o comprimento e a altura e a profundidade. Olha aí. Seja plenamente capazes de seja plenamente capazes de compreender com todos os santos qual é o que? A largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Irmã, do que é que Paulo está falando? Do amor? Não, presta atenção. Largura, comprimento, altura e profundidade. Do que é que Paulo está falando? Da cruz. Paulo está falando das 4 dimensões. 4 dimensões. Olha aqui, ó. Largura, comprimento, altura e profundidade. 4 dimensões espirituais. 4 dimensões espirituais. Tá? Quais são as 4 dimensões espirituais? Olha só. Vamos lá. Ó, as 4 dimensões são largura, o mundo. João 3,16, o que diz? Olha aí. Ó. Tem altura? Não. João 3,16, o que diz João 3,16? Vocês não podem esquecer, pelo menos João 3,16 vocês têm que decorar. Deus amou o mundo. Glória a Deus, aleluia. Vamos fazer tudo. Porque Deus amou o mundo, ó, largura, o mundo. Pensa como o mundo todo. João 3,16, porque Deus amou o mundo, a largura. Ó, para que vocês sejam plenamente capazes de compreender como todos os santos, qual que é o que? A largura, porque Deus amou o mundo sobre todas as coisas, né? Olha aí, o comprimento. 1 Coríntios 13, 8. Pode abrir aí, Lê. 1 Coríntios 13, 8. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Olha aí, ó, o que mais? 1 Coríntios 13, 8. É. Hã? 1 Coríntios. 1 Coríntios 13, 8. Deixa eu achar aqui. Essa pequena aqui é complicada. 1 Coríntios 12. O amor, olha aí, 13:8. O amor jamais acaba. Quando as profecias se tornarão inúteis, as línguas cessarão, o conhecimento se tornará inútil. Amém? Glória a Deus.
Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o completo, o que é parte se tornará inútil. Tá? Então, aqui Paulo está falando do cumprimento. Olha só, cumprimento. O que vocês entendem como... Deixa eu deixar aqui, ó. Comprimento e altura. O que você entende como altura? Altura? É o céu. Não, é comprimento, não, altura é o último. É profundidade. Não, e o comprimento? Não, o comprimento já foi. A profundidade. Mas já falou aqui. Espera aí. Eu nem marquei. A gente volta lá. Lá é Filipe. Comprimento. Para todo sempre, né? Comprimento é para todo sempre. Comprimento, ó. Para todo sempre, entendeu? Quando se revelar o que é, olha lá, ó. A profecia vai cessar. Não vai mais precisar de profecia. Para todo sempre. Nós vamos entrar na eternidade, não vamos? Já estamos só. Vai precisar de profecia? Não vai precisar de profecia. Vocês entenderam aí? Ó. Não vamos deixar dúvida, tá? Qualquer coisa nós voltamos lá. Ó. Agora profundidade, ó. Esse aqui, ó, profundidade, vai falar assim, ó, Filipenses 2,8, diz assim, ó, e sendo encontrado em figura de homem, humilhou-se a si mesmo, tornando-se obediente até o quê? A morte e morte de cruz. Profundidade vai falar do quê? De morte. De morte. Tá? Cristo tomou, Filipenses 2,8. Tá? Então, largura o mundo todo, ó, porque Cristo amou o mundo. Largura, profundidade. Quando se revelar, ó, que lá que falou lá, que eu não estou lembrando. Tá aqui, ó, 13,8, ó. Os professores cessarão, o conhecimento se tornará inútil, ó. E a profundidade até a morte. Então, quando Cristo concluiu a sua obra, ele tomou conta das 4 dimensões, tá? E o último é o que? Altura. Pode ler 1 de João 3:1-2. 1 de João 3:1-2. A largura, altura, ó. Altura fala do que? Céu. 1 de João o quê? 1 de João capítulo 3, versículo 1 e 2. Grande com grande caridade nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque o não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabendo que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é o que veremos. 1 João 3:2, né? 1 João 3:1-2, tá? Ó, eu vou ler aqui nessa Bíblia aqui para vocês entenderem até um pouquinho melhor, ó. A largura, ó. Largura, comprimento, altura e profundidade são as dimensões de Cristo. Na experiência que temos de Cristo, primeiro experimentamos a largura do que Ele é, e depois o comprimento, isso é, o horizontal. Quando avançamos em Cristo, experimentamos a altura e a profundidade das suas riquezas. Isso é vertical. A experiência que temos de Cristo deve tornar-se tridimensional, como um cubo, e não deve ser unidimensional, como uma linha. Na experiência que temos de Cristo, devemos ir para frente e para trás, para cima e para baixo, para que por fim essa experiência seja um cubo sólido. Quando temos essa experiência, não podemos cair nem ser quebrados. Amém? Hã? O quê? 1 João 3:2. Não, isso aqui é o que eu li, esse comentário aqui, tá? Esse comentário aqui, tá? Para dar uma ajuda para vocês entenderem, porque não é fácil, gente, entender
A gente só entende de ir para frente ou para trás, não ficar parado. Aqui está falando que Jesus, ele compreende as 4 dimensões. Então, não tem para onde nós corrermos. Cristo está em todo lugar. A altura é o céu? A altura é o céu. A profundidade é o quê? A morte. Tá? É. O comprimento é sabedoria. E o quê? Para todo sempre. Para isso, não é importante. 1 de João, capítulo 3. Olha, vejam com grande amor o Pai nos concedeu sermos chamados filhos de Deus, e nós de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos como Ele é. Tá? Vamos para o 18. Qual que nós vamos agora, minha irmã? 19. Vamos para o 19, ó. Não, 19 já foi, né? Então, vocês entenderam as 4 dimensões? Tá? Ó, 19, né? E o conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha aí, ó, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Quanto Deus existe? Quanto Deus existe? É o quê? Quantos Deus existe? Deus? Um? Hã? Só um? Só tem um Deus, né? E por que nós falamos Pai, Filho e Espírito? Por causa da triunidade. Triunidade. Tá? Não tem 3 deuses, só tem um Deus. Olha só, não tem 3 deuses, só tem um Deus. Só um Deus. Só existe um Deus. Não tem como explicar a triunidade de Deus ou a trindade. Hã? A irmã é quantas? A irmã é quantas? A irmã é quantas? Quantas é a irmã? A irmã é quantas pessoas? Eu e minha irmã. Não, a senhora é só uma. Mas a senhora é um ser único. A senhora tem o quê? Um corpo, uma alma e um espírito. O corpo da senhora pode estar bem, mas muitas das vezes a alma está batida. Pode ter um ser que uma hora a senhora está com um machucado, uma enfermidade no corpo, ela não está afetando sua alma. Você foi lá de bicicleta, caiu, ralou, está ralado o corpo, não está te afetando em nada. Você sabe que aquilo ali logo que sabe, porque você tem um corpo. Nós só conseguimos nos relacionar porque nós temos um corpo, mas tudo procede da alma. Então nós temos que aprender a saber, a controlar nossa alma e nosso espírito. Quem vai vencer? Quem você alimentar. Se você alimentar só a carne, que é a alma, você vai viver pela carne. Se você alimentar o espírito, você vai viver pelo espírito. Veja só, vou dar um exemplo radical. A pessoa vê lá um movimentão. O espírito e a carne não tem que andar juntos. Mas quem tem que controlar Os dois lados. é o espírito. Mais, não é? Hã? Mais o espírito. Mais o espírito. Imagina assim. Porque eu tive uma vez uma igreja, mas tá lá, né? Não, tem que andar os dois juntos. Não, os dois andam juntos. Junto, assim, tem que ser mais forte. Os dois têm que ficar mesmo dando. Não, né? Não, tem que alimentar mais o espírito. Olha só, veja só. Você tem dois animais, vamos pôr 2 leões. 2 leões. Da mesma idade. Do mesmo porte. Todo dia você dá comida para um e deixa o outro sem comer. O que vai acontecer com o que come? Vai ficar forte. E o que você não dá comida? Vai ficar mais bravo. Vai morrer. Com o tempo ele vai morrer. Não vai morrer? Assim é a nossa carne. Se você alimentar a carne todas as vezes que ela pedir, ela
vai fortalecer, vai te engolir. Se você alimentar o espírito, e um guerreia contra o outro, é uma luta. Veja só, o espírito diz assim: missionário, vai orar. Aí a irmã, vou mexer no celular, vou fazer isso. Aí tanto que ele insiste, a hora vai orar. E quando começa a orar, o que acontece? Dá sono, começa a abrir a boca. E a carne não quer. A carne não quer se dobrar. E eu estou falando só de carne física, não, estou falando da carne da alma mesmo. Tá? Até para jejuar. Até na hora de jejuar. É para jejuar. Parece que é uma coisa que... A carne é egoísta, a carne só pensa nela. Você abre uma coca, um copo já satisfaz, mas a carne quer tomar toda. O Senhor já acredita que ela não conseguia jejuar. Não consegue. É uma guerra espiritual. E ela não conseguia, ela chorava. É uma guerra espiritual. Ela não conseguia jejuar, mas que tanto que ela tentava jejuar? Sei lá, eu falava para mim, não conseguia. Jejuar se começa devagar. Eu também sempre falei para as pessoas. Vamos supor, hoje eu consegui jejuar até 8 horas. Olha aí, para quem não jejuou nada já é uma eternidade. Amanhã eu consigo jejuar até as 9. Olha aí, estou no progresso. Vai chegar o dia que você vai jejuar 40 dias, 40 noites. Igual a gente tem que jejuar, eu estou jejuando 2 horas. Olha aí, maravilha. No primeiro dia eu fiquei 1 hora. Eu já aumentei para 2 horas. Olha aí. Até eu terminar a minha campanha vai ser. Veja aí, o religioso já critica, mas o religioso ele não jejua para ele se quebrantar, ele jejua para se engrandecer. Isso mesmo, eu já ouvi muita gente falar, eu jejuo o ano inteiro. Mas para quê? Aí você vai olhar a vida do cara, está toda errada. Você vai olhar o coração do cara. É igual o fariseu, Lucas 18:11. Senhor, não sou como esse aí, ó. Jejum 2 vezes. Entendeu? Tá? Ó, então, irmão, nós falamos aqui, ó. E conhecer o amor de Cristo, que excede toda plenitude, para que seja cheio de toda a plenitude de Deus. Ó, a divindade reside no Senhor Jesus. Colossenses 2:9, abre aí, irmão, falei, Colossenses 2:9, ó, quanto mais Ele habita no nosso coração pela fé, mais tomados ficamos de toda a plenitude de Deus. Abriu aí, Colossenses 2:9, Colossenses 2:9, porque em Cristo Jesus habita toda a plenitude da divindade. Colossenses 2:9. Puxa, o relógio não pifou, né?